Então, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou continuar coordenadas polares. Então, coordenadas polares, parte 2, né? Coordenadas. E aí vai ter uma outra parte, parte 3, amanhã, para eu poder fazer mais exemplos, para vocês terem, assim, terem uma quantidade maior de exemplos para poder ver como é que faz, né? E fazer os outros. Muito bem. Na aula passada eu terminei, eu vou fazer de novo aquele exemplo. Fazer de novo, né? Vou refazer o exemplo. Que exemplo aqui? Esse aqui, né? x2 mais y2. Esse aqui. E aí, o que eu fiz? Transformei ele em coordenadas polares, aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou transformar, e aí a gente vai desenhar a figura dele, né? Em coordenadas polares. Depois eu vou pegar outros exemplos aqui do Sturt e vou desenhar também, porque eu acho que é importante eu fazer alguns, para vocês também terem uma noção dos principais, né? Pelo menos. Depois a gente vai para a área. Eu faço alguns exemplos e amanhã eu continuo a falar de exemplos mais difíceis de área. Aí, o que eu colocar aqui? Esse já foi, mas eu só vou repetir, porque esse aqui eu vou fazer o desenho dele. Porque o desenho do Léo eu só coloquei no computador, né? Aí eu vou só... Se bem que eu poderia só colocar o resultado, né? Quando você substituir, eu vou colocar só o resultado. Você substitui isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu coloco ali, né? R2 mais R cosseno, né? Aí esse raiz aqui é R. E aí eu cancelo R, né? Aqui, porque eu coloco o R em evidência, né? Então ficou esse aqui. Aí o que eu vou fazer agora é só o desenho dele, que eu havia colocado no Desmos, mas eu vou fazer aqui na mão, só para vocês verem como faz. Que eu acho que é importante vocês terem essa noção. Tá? Então, muito bem, ó. Se eu for colocar lá no programa, né? Aí vai ficar 1 menos cosseno, né? Ele vai dar essa figura aqui que eu falei que era o cardioide, né? Aí eu... Mas como assim? Como é que eu faço isso aqui na mão? Que em algumas situações é bom vocês terem essa noção, mesmo tendo o programa, é interessante ter essa noção. E aí, da mesma forma como eu fiz aquele outro, eu vou substituir ângulos aqui, e aí a gente vai ver o que acontece, tá? Então, eu vou começar pelos mais fáceis. Por exemplo, 0, né? E aí o R vai ser 1 menos o cosseno de 0. Aí o cosseno de 0 é 1, então o R aqui vai ser 1. Lembrando que em coordenadas polares os pontos são R e θ, né? R é a distância, né, do ponto até o polo, e θ é o ângulo que é o segmento, né? PO, ou OP, né? Ei, professor, o R não seria zero, não? É 0, verdade. Eu falei 0 e botei 1, né? Enfim, é 0, obrigado. Porque o cosseno de 0 é 1. Eu acho que eu falei isso, né? Cosseno de 0 é 1 e botei 1 na aula. E aí aqui eu tenho 0, 0, né? Aí um outro ângulo que eu conheça, π sobre 6, né? Π sobre 6 eu sei calcular. É 1 menos o cosseno de π sobre 6. Aí π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ficar 1 menos... Deixa eu botar esse coisa no silencioso.
Então, aqui eu tenho o ponto 1 menos raiz de 3 sobre 2. Um outro que eu sei é π sobre 4. A IR é 1 menos o cosseno. Raiz de 2 sobre 2, né? Eu recomendo sempre vocês colocarem esses ângulos que... depois aparece uma outra expressão aqui, que aí você coloca outros que não são esses, mas o resultado tem que ser esses padrões que todo mundo sabe calcular. Muito bem. Aí um outro que eu sei é π sobre 3, né? É 1 menos o cosseno. Que vai ser 1 menos... Aí o 60 é 1 meio, né? E aí 1 menos 1 meio vai dar 1 meio. Π sobre 3. E aí o último, π sobre 2. Aí o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então 1 menos 0, 1. Pronto, então a princípio eu vou colocar esses ângulos aqui, lá na figura, para a gente ver o que acontece. Então vamos lá, né? Vamos desenhar aqui aqui do lado, né? Fica melhor. Então o primeiro ponto é o 0, 0, né? Que é a origem aqui. Eu vou desenhar, vou colocar esses eixos. Assim, o sistema de coordenadas polares são só esses dois elementos, né? O polo e o eixo polar, mas se você desenhar o sistema cartesiano, não tem problema nenhum. Você pode desenhar assim dois eixos e na mesma figura desenhar a figura em coordenadas polares, como tem aqui no programa, né? Ó. Ele não coloca só o sistema de coordenadas polares e faz, não. Você pode desenhar também, viu? Não tem problema nenhum. Inclusive, os livros todos fazem isso, né? Todos eles. Eu vou fazer isso também, porque fica até melhor de desenhar. Muito bem, né? A origem é o 0, 0. Aí vou pegar só os pontos aí, que eles estão sozinhos aqui. 0, 0. Aí o outro é... Deixa eu dar um zoom aqui. 1 menos raiz de 3 sobre 2 π sobre 6. Esse tamanho... Aí o que a gente tem que ter, assim... mais ou menos quanto equivale isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Raiz de 3 sobre 2. Ah, meu Deus, esse kawaii aqui é uma coisa chata. Todo aplicativo que você baixa é milhões de propaganda desse kawaii. Aqui. Tinha uma daquela menina lá. Dividido por 2. Ok, aí menos 1. Isso aqui dá mais ou menos esse valor aqui, ó. 0,13, tá? Aí vamos imaginar, porque o maior tamanho é 1, né? Então eu vou só colocar 1 aqui para a gente ter, vamos supor que aqui seja 1. Então esse tamanho que eu coloquei é 1. Então 0,13 é uma coisinha. Então o ângulo é 30, né? Aí vamos supor que 0,3 seja isso aqui. Então esse aqui é o ponto, aquele primeiro, né? Não vou colocar não para não carregar muito. Aí o outro é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Quando vocês forem fazer o cálculo desse 1 menos raiz de 2 sobre 2, esse número aqui exato, né, ou aproximado, ele vai ser um pouco maior do que o anterior, tá? Então vamos só imaginar isso, que ele é um pouco maior. Então tem que ficar calculando esse negócio. Então o outro é aqui, ó, um pouco maior. E aí eu venho com um ângulo que é π sobre 6, π sobre 4. Ah, não. Aqui é π sobre 4. Já está um pouco, mas eu vou fazer um pouco mais inclinado, né? Só para...
E aí o outro é π sobre 6, que já é um meio, né? Então, se eu for imaginar metade desse negócio aqui, mais ou menos aqui, vou fazer um negócio. Eu vou fazer um pouco mais esticado só para poder o desenho ficar melhor. E aí eu ligo esses pontos, tá? Ligo aqui, ó. Ok? E aí eu vou fazer só com até o π para a gente fechar aquela parte, o lado esquerdo. Então vamos lá. Então, depois do π sobre 2 é o 3, é o 2π sobre 3, né? Porque é o 120. E aí você faz tudo de novo. 1 menos... A diferença aqui é porque eu vou, como o cosseno é negativo, agora eu vou somar, né? Vai ficar 1 mais 1 meio, que é 3 meios. Tá? Aí vai ficar 3 meios, 2π sobre 3. O outro vai ser o com π sobre 4, né? Que é o 3π sobre 4. Aí, como o cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, aqui vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre 2. Mas você vai ter que fazer o cálculo e descobrir que esse aqui é um pouco maior do que o 3 meios. Não, aqui é 3π sobre 4. E aí depois o 3π sobre 4 é o 5π sobre 6, né? Que é o π sobre 6, 5, 7 e 11, né? E aí o R vai ser 1 menos o cosseno, que é 1. Aí vai ficar mais raiz de 3 sobre 2. E aí quando eu pegar o π, eu vou ter R igual a 1 menos o cosseno de π. E aí o cosseno de π é menos 1, aí aqui fica 2, né? Então é 2. Tá? Ou seja, o último ponto vai ser o dobro daquele tamanho que eu coloquei ali, né? Por exemplo, se ali é 1, o dobro vai ser aqui. Né? Aqui é 1π sobre 2, né? E é só colocando, por exemplo, segue o ângulo de 120, eu coloco aqui, só que o tamanho é um pouco maior do que o 1, né? Porque é 1 mais alguma coisa, que 1 mais raiz de 2 sobre 2, o outro é 1 mais raiz de 3 sobre 2, tá? Então, quando fosse o outro aqui... Aliás, esse outro é 3 meios, né? Então, é 3 meios, aí depois sobre 4... O fato é que você vai colocar o ângulo, o segmento ele vai aumentar, tá? E aí, quando eu ligar, vai dar aquela metade lá do coração. Que é essa primeira, como tá aqui no desenho, tá? Lógico que aqui tá bem mais bonito, né? Mas aí, o que vocês vão fazer? Quando vocês saírem do π até o 2π, aí eu fecho a outra metade, ok? Então, do 0 até o π eu consegui contornar a primeira. É diferente do outro, né? O que eu coloquei lá na aula anterior. De 0 a π ele já contornava toda a figura. Aqui não, ele contorna toda a figura de 0 a 2π, né? Eu preciso fazer todos esses ângulos para ver o formato da figura. Tá? Mas vocês entenderam mais ou menos a ideia, né? Da construção? Eu acho que isso aqui é bem mais chato fazer isso. Entenderam, né? É só ir colocando os ângulos. E aí, por que eu estou fazendo isso, né? Porque é importante você saber qual é o ângulo que começa nesse ângulo aqui, ó. Qual é o ângulo que começa e qual é o ângulo que vai fechar. Essa ideia de ângulo que inicia a curva, digamos assim, e fecha, vai ser importante para vocês na hora de calcular a área
dessas figuras, tá? Mesmo com vocês podendo usar o programa, né? Mas é importante saber só onde começa e onde termina. Ei, professor, Hum. o senhor pode explicar novamente essa última parte, porque travou aqui. Ah, esse de onde até onde? É depois que faz o. Depois que termina essa parte de cima da Ah, figura. depois termina a parte de cima. Para fechar, é? Sim. É porque o que, que a gente calculou? Eu fui colocando os ângulos de 0 a π. Aí, para fechar, eu tenho que fazer de π, eu tenho que fazer os outros ângulos, né? Π. Aí depois o 4π sobre 3, né? Tem que fazer todos até o 2π, para eu poder. Aí vocês vão calcular isso, para poder fechar, né? Que ela feche do π ao 2π, ela vai fechar, vai fazer isso. Mas isso vocês têm que fazer, senão a gente não vai render hoje. E aí, e aí eu tava falando, por que que é importante eu saber o ângulo que fecha e o ângulo que, aliás, o ângulo que inicia e o ângulo que fecha? Porque essa parte vocês vão precisar no cálculo de área. Para calcular a área, eu tenho que saber qual é o ângulo que vai começar, porque esses ângulos que irão começar e que fecharão serão os limites de integração na hora de calcular a integral. Então, aqui, no caso, para calcular a área, por exemplo, só dessa metade aqui, eu integraria alguma coisa, que eu vou dizer depois, de 0 a π, porque é o ângulo que começa e o ângulo que fecha. Essa é a importância de saber, basicamente, esses ângulos, né? É lógico que a figura, como eu falei, a figura você pode desenhar no programa, mas para saber os ângulos que fecham e abrem, você não precisa calcular todos os ângulos, não. Se quiser, ótimo, né? Também para ter uma noção. Acho que eu só havia falado isso mesmo. Ah, entendi, muito obrigado. Nada. Eu vou colocar mais uma aqui, ó, e aí a gente vai falar de área, porque é importante você saber isso aqui. Na aula passada, eu coloquei R igual a um constante. O que essa equação representa em coordenadas polares? Um círculo de raio C, né? Eu coloquei até o exemplo R igual a 1, né? R igual a 2, e fiquei mexendo lá no décimos. Aí, quando o θ, por exemplo, o que significa a equação θ igual a π sobre 4, por exemplo? Θ igual a uma constante, né? O que significa? Isso aqui vai ser uma reta com a inclinação 45 graus, né? Porque, por exemplo, se eu fosse colocar os valores aqui, se eu fosse colocar os valores aqui, ó, por exemplo, como o θ é fixo, se eu quisesse calcular θ, R, né? E aí os pontos R e θ. Como o θ é fixo, por exemplo, se o θ for R, o R aqui ele pode variar sempre. Eu estou basicamente só calculando os pontos R e θ. Não, o θ é fixo, perdão. Quero variar o raio aqui. É o contrário do que eu estou falando. Vou colocar na frente aqui. Sim, se o R for zero, aí o θ é sempre a mesma coisa. Porque a condição é, determine o lugar geométrico onde todos os ângulos são π sobre 4. Ou onde todos os ângulos, onde os pontos têm ângulo igual a π sobre 4, né? Então, você faria assim, ó, por exemplo. Colocar assim, esses pontos aqui, né? Porque eu quero desenhar uma figura, então eu coloco alguns pontos, né? Mas aqui o θ é sempre a mesma coisa. Π sobre 4, π sobre 4. Aí, por exemplo, se eu coloco aqui menos 1, menos 2. Aí aqui, por exemplo, é o ponto 0 π sobre 4. Ele está aqui, né? O ponto 1 π sobre 4. Aí ele vai ter o tamanho 1,
que eu vou imaginar que seja isso, e o ângulo π sobre 4. Aí o 2, o tamanho 2. Então, quando o ângulo é fixado, aí o menos 1 é o simétrico do 1, né? Então, você pega do outro lado. O menos 2 é o simétrico do 2. Aí você pega aqui. Aí, quando eu for juntar todos os pontos, você tem essa reta. Essa reta aqui, ó. Que é θ. Então, θ igual a alguma constante fixa é uma reta com aquela inclinação. Ok? Essa é uma observação que eu queria fazer. Por exemplo, se eu quiser colocar θ igual a 2π sobre 3, ela vai ter uma inclinação, vai ter assim, né? Inclinação de 120. Desse jeito. Né? Onde isso aqui é 120 graus. Tá? É porque eu quero fazer isso só para eu poder explicar um desenho daqui a pouco e vocês entenderem. Mas assim, tem vários desses desenhos aqui. Depois vocês podem testar um pouco. Mas eu vou fazer alguns quando eu estiver fazendo o exemplo diário, porque a gente não pode ficar só fazendo os desenhos. Ok? Senão teria, sim, a gente faria todas as aulas. Dá para fazer a aula toda só o desenho, né? Mas áreas em coordenadas polares. Tem uns que são mais fáceis de desenhar, tem outros que são muito difíceis, só no computador mesmo. Aqui no Stuart tinha um exemplo aqui. Eu coloquei alguns, né? Na aula passada. Ah, tá. Ó, tem um. Eu vou só para vocês verem. Vocês podem brincar depois. Deixa eu ver esse aqui, ó. Tem uns aqui que ele diz exatamente para você colocar no programa para poder ver o que acontece, né? Porque na mão é mais difícil. Ah, esse aqui, né? Tem uns bem bonitos, né? Esse aqui. Curva em borboleta. Deixa eu ver um que chama curva em borboleta. É elevado a seno de θ. Já fica assim. Mas aí é menos 2 seno de 4θ. Parece uma borboleta mesmo, né? Mas é uma função que é uma linha só, né? Se você fizesse um desenho de uma borboleta sem tirar o pincel, você faria isso aqui. Parecido. Curva dos namorados. É só título de curiosidade, né? Eu acho que aqui é tan, né? Porque é módulo da tangente elevado ao módulo da cotangente. Será que é cotan? É só cote. É, só cote. Bonito, né? Aqui ficou um coração bem feito mesmo. E é isso, tem vários aqui para que o estúdio coloca só para vocês colocarem para os alunos colocarem no computador e basicamente brincar com os formatos, né? Tá, agora eu lembrei que esse programa ele não aceita potência acima de 2. Quando é o cubo, não aceita mais. Enfim, tá? Depois vocês podem testar em outros programas. Acho que no Wolfram deve ser melhor. Ok. Então, área em coordenadas polares, né? Basicamente é o seguinte. Eu vou considerar as curvas θ igual a alfa, θ igual a beta
IR, como é que tá? A largura aqui tá. IR igual a F de θ. E aí, esse θ entre alfa e beta. Na verdade, eu vou tirar isso aqui. Tá um pouco embaçado, né? Vou colocar logo a restrição em cima, né? Considere R igual a F de θ. R igual a F de θ tem uma curva polar qualquer, tá? Só que o θ aqui, eu vou colocar entre alfa e beta. E só no desenho, só para o desenho ficar bonito, eu vou colocar o alfa e o beta menores positivos, né? E menores ou iguais do que π sobre 2. Só para fazer o desenho no primeiro quadrante. Mas aqui não precisa ser menor ou igual a π sobre 2, não. Só para eu ilustrar aqui. Então, como é que eu calculo a área dessa região? Primeiro, θ igual a beta, ou θ igual a alfa, acho que é melhor começar com θ igual a alfa, é uma reta com inclinação alfa, né? Eu fiz esse exemplo aqui com π sobre 4, justamente só para eu poder falar isso. Então, primeiro eu vou desenhar uma reta com inclinação alfa. Vamos supor que seja aqui, ó. Aí, θ igual a beta, é uma reta com inclinação beta, e aí ela é maior do que a alfa, né? Então, o ângulo dela é um pouco maior. Aqui, não precisa. Eu vou tirar isso aqui. O desenho eu faço do jeito que eu quiser mesmo. Aí, vamos supor que essa reta verde é uma reta com inclinação beta, ou seja, eu estou dizendo que esse ângulo aqui, ó, é alfa, e esse todo é o beta, tá? E aí, a f de θ é uma função que fica aqui, ó. Acho que o azul não ficou bem aqui, né? A r de θ é essa função, e eu quero calcular justamente essa área aqui. Que está entre as duas retas. Tá? E ela está coberta pela curva R igual a f de θ. E aí, a área dessa região é dada por... Então, a área da região S integral de alfa até beta, vou colocar assim, A, né? E aí você pega simplesmente a função eleva ao quadrado de θ. Ok? Por que é interessante isso aqui? Porque tem regiões que é muito mais fácil calcular. Eu tenho uma região, porque imagina um problema assim. Eu tenho uma região que você quer calcular a área. Só que em coordenadas cartesianas ela é muito complexa, a expressão. E aí o que eu faço? Eu transformo em coordenadas polares e aí calculo aquela área. E acabou. Porque em coordenadas polares fica mais fácil. Vocês vão ver isso aí muito em cálculo vetorial. Em outros problemas que a região lá que vocês vão estar mexendo cartesiana é complicada demais, mas em polar ela fica muito simples e o cálculo fica quase imediato. E eu vou fazer exatamente esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui que eu acabei de desenhar, porque eu vou aproveitar o desenho. Eu quero calcular a área desse cardioide aqui, ok? E aí é muito mais fácil eu pegar essa região e transformar em coordenada polar do que usar essa expressão aqui em preto. Porque para usar essa expressão aqui, eu teria que isolar o y e isso daria uma conta assim, simplesmente impossível quase. E como é que eu isolo aqui, né? Ia virar a equação a quarta, aí, enfim, não dá. Aí a ideia, quando tem essas coisas aqui, é transformar em polar, e aí eu calculo a área com a expressão polar, que é essa aqui. Ok? Então vamos lá. Ó. E aí esses ângulos aqui, exatamente o ângulo que começa onde termina a figura. Ó. O ângulo que começa
e o ângulo que termina, é claro que esse desenho aqui é um desenho genérico, né? Nem todo desenho vai ficar, e o ângulo que termina, mas é nesses dois ângulos que a gente tem que estar atento, ou que vocês devem estar atentos, tá? Então, vamos lá para os exemplos. Eu vou começar justamente com aquele. Então, calcule a área limitada pela curva. E aí a curva é aquela mesma lá, viu? Se o problema, se a equação já está em coordenadas polares, aí você só tem que saber onde fecha e onde começa e onde fecha. Mas se, por exemplo, a curva está assim, você pode simplesmente transformar em coordenadas polares e fazer o cálculo, né? Então, a conta eu já fiz, né? Então, eu já sei que essa equação em coordenadas polares é a mesma dessa aqui, tá? Já sei qual é, porque essa conta eu já fiz. E também já sei que o desenho é aquele, né? É o cardioide. E também isso aqui eu já fiz. Tá? Esse aqui. Até que não ficou tão feio, né? E aí, a primeira metade, eu também já fiz. Esse raciocínio eu já fiz. Eu sei que a primeira metade, ela vai começar no ângulo zero e vai terminar no ângulo π, tá? Ó, começou no ângulo zero e fechou lá no ângulo π. Você pode fazer o seguinte, nesse caso, como as metades são simétricas, né? Vou botar lá. As metades são simétricas. Pode simplesmente calcular 2 vezes de 0 a π, ou então calcular de 0 a 2π, e também funciona, tá? Porque a curva inteira, passando um caminhão aqui, a curva inteira, ela começa do zero e fecha no 2π. Então, aí você poderia calcular direto isso. Mas você pode calcular simplesmente de 0 a π e multiplicar por 2, porque de 0 a π ela vai cobrir o norte, né? A curva, a parte norte aqui do cardioide. Muito bem, né? Então, é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar 2 vezes. Aí, lembrando que a curva polar é 1 menos o cosseno θ, né? Então, a área aqui fica simplesmente 2 vezes de 0 a π. E aí você pega a curva ao quadrado. Né? Porque a fórmula é essa. Aqui, né? É a curva polar ao quadrado. É isso mesmo, gente. Que às vezes... Cadê aqui? É isso mesmo, pensei que tinha esquecido. Não, perdão. Tá errado. É 1/2 disso aqui, viu? Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Vou até colocar de outra cor aqui para 1/2 disso aqui. Pronto. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Então, a fórmula é 1/2 daquele negócio. E aí, como ele é 1/2, para multiplicar por... Ah, eu vou colocar 1/2 dentro, né? Só para fazer assim. A área é igual a 1/2 de 0 a π. Π, pronto. 1/2 de 0 a π, eu vou dar a área dessa parte aqui, ó. E aí sim, agora sim. Quando eu multiplico por 2, é que vai dar o total, ok? Pronto, agora tá certo. E esse cálculo é um cálculo já conhecido, né? Aqui vai cancelar, né? O 2 com 2.
Aqui eu desenvolvo 1 menos 2 cosseno de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Aqui ficou fácil também porque é só uma curva. Se fossem duas, aí já complica um pouco mais, mas a vida é assim, né? Tudo pode se complicar, né? 0π. Aqui eu posso dividir em 3, você pode fazer o que você quiser aqui, né? Ou então você pode usar já aquela forma, mas eu vou dividir em 3 só para não ficar muito carregado. Opa. Tá? Aqui é aquela fórmula lá que eu já coloquei também. Gente, essa fórmula que transforma do quadrado, isso aqui vai aparecer muitas vezes, não só aqui também, como no cálculo 3. Esta fórmula aqui, né? Que é cosseno ao quadrado é a mesma coisa de 1 mais 2 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? E pronto, agora aqui eu vou calcular, né? Aqui é simplesmente θ, né? De 0 a π. Menos 2. Aí, aqui vai ser seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno. Aqui vai ficar 1 meio de θ mais... E aí que vai ficar 1 meio de seno de 2θ, né? Porque é cosseno de 2θ. E aqui é só fazer o cálculo, né? Aqui vai dar π. Aqui vai zerar, né? Porque tanto o seno de π quanto de zero é zero. Então, toda essa expressão aqui zera. Tá? Agora aquela outra ali não vai zerar, porque vai sobrar um π aqui. Aqui, quando eu jogar π, aqui vai dar π, mas aqui zera, porque vai ficar com seno de 2π é zero. E o outro vai zerar tudo, então só vai ficar o π, tá? E é isso. Π mais π sobre 2, 3π sobre 2. É a área total ali. Entenderam? Então, o que eu tenho... Quais são, assim, primeira coisa, eu tenho que saber, dado uma curva, né? Você tem uma curva lá. Se ela tiver em cartesiano, você pode substituir para polar. Se ela já tiver em polar, ótimo, aí você só tem que saber onde a curva inicia, no caso, qual é o ângulo que ela vai começar e o ângulo que ela fecha. Nesse caso, como ela fecha a região assimétrica, aí embaixo eu peguei de 0 a π, e essa parte aqui, ó, sem o 2 azul, né, ela vai me dar a área da metade, sem aquele 2. Eu, quando eu pego o 2, eu dou a área total. E aí, é só fazer o cálculo que aparece. De onde saiu é exatamente essa fórmula que que eu estava enfatizando aqui, ó. Tem uma fórmula que cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Aí tem a mesma versão para o seno. Ah, isso aqui ficou feio, né? Esse negocinho aqui. Seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno, tá? Isso aqui é importante vocês terem em mente. Toda vez que tiver algum seno ao quadrado cosseno, para integrar, sempre use essa forma. Tanto aqui como no cálculo vetorial também vai aparecer alguns integrais assim, é importante vocês saberem disso. Aí eu troquei aqui, né? Ok? Muito bem, né? Vamos fazer um outro. Agora vamos fazer um com 2. Calculem. Esses aqui são exercícios propostos, tá? Do Guidoriz. Que já fica da lista, né? Vamos fazer um que são duas curvas, aí complica um pouco, né? Tudo pode complicar, né? Mas também não é nada de outro mundo e tudo mais.
Só que às vezes você tem que dividir a região em duas, né? Depende muito do exemplo. Esse aqui eu fiz. Acabei, tá feito também, né? Só que eu só peguei a equação modificada. Tem uns que são bem difíceis mesmo. Ó, por exemplo, agora aqui são duas curvas, né? Ela já está transformada. Calcule a área entre as curvas, né? R igual a 2 menos o cosseno θ e R igual a 1 mais o cosseno θ. Então, são essas duas curvas. E aí você pode muito bem colocar no programa, tá? Não tem... Ou então fazer na mão. Você pode fazer na mão aqui também, não tem problema nenhum. Ou então colocar no programa, eu vou colocar aqui, ó. Um vai ser um círculo, outro vai ser um cardioide. Um já tá aqui, né? Ah, não, ali é 2. Então, um é 2 menos o cosseno. Ah, esse aqui já tem um outro nome, é limaçom, se eu não me engano. Vamos para o... Ah, faltou o A, né? É porque ele... É aquele... A ponta dele não fecha muito. Eu acho que eu troquei os nomes. É como se fosse esse aqui, ó. Tá vendo? A ponta dele... Porque aqui tá inclinado para a esquerda, né? Mas aqui ele não tem... Quase não fecha. Né? Aqui, meio reto, né? Ele não fica um coração. Acho que esse é o nome desse. Ou é só o que tem um laço aqui? Ó, porque tem vários exemplos, ó. Aqui, esse pouquinho aqui, ó. Esse aqui tá mais parecido com o meu, né? Mas esse aqui ainda tem um contornozinho de um... Ok. O nome também não vai... E aí a outra curva é R, 1 mais cosseno, não. Acho que aqui é um círculo. Ah, não, é um cardioide, só que inclinado para o outro lado. Eu vou pegar essa figura aqui, vou dar uma... E essa ideia... não, pronto. A ideia que eu vou fazer aqui... Vocês podem repetir em qualquer outro exemplo, tá? Então, por exemplo, quando eu estou calculando a área entre curvas no sistema cartesiano, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é calcular a interseção das curvas. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui o programa não dá, né? Porque como é ângulo, por exemplo, no sistema cartesiano, a própria figura já dá interseção. E aí, em coordenadas polares, eu tenho que saber em que ângulo elas se intersectam. Então, o que eu tenho que fazer? Pega as duas curvas, a vermelha e a azul, e iguala, né? Lembrando que a vermelha, só para ficar aqui bonitinho, é o 2, né? O 2 menos o cosseno, e a azul, 1 mais cosseno, tá? E aí eu vou pegar as duas e igualar. E aí eu vou encontrar o ângulo de interseção. Essa ideia é basicamente padrão, então é importante ter essa noção. Nossa, ficou feio aqui. É 1 mais o cosseno, né? Então, quando eu igualar as duas, o que eu vou obter? 2 menos o cosseno igual a 1 mais o cosseno. E aqui, isolando o cosseno, né? Observem que vai ficar 2 menos 1, 1. Ah, eu vou fazer... Né? Cosseno mais cosseno, porque esse aqui eu coloco para cá, tá? Aqui vai ficar 1 igual a 2 cosseno. Significa que cosseno de θ
é 1 meio. Se o cosseno é 1 meio, quem é θ, né? Tem que ser 60, né? Pi sobre 3, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. Lembrando que a região, ela tem essas duas partes, né? Aqui está acima do x e aqui está abaixo. Mas a reta é 60. Ou a outra solução é essa outra reta aqui. Eu não vou usar ela, mas eu vou escrever aqui. Como é que é? É 2, 4, 5, né? 5 sobre 3, eu não lembro mais. Mas eu vou pegar só o norte. Porque como a região é simétrica, aqui está limitada pelas duas curvas, né? Eu vou desenhar, mas depois eu vou apagar. Ó. A área, eu quero essa área toda aqui. Ó. Mas eu vou pegar só a parte que está acima do x e multiplico por 2. Tá? E aí, observe o seguinte, da mesma forma do cartesiano, entre aspas, quando eu pego a região, por exemplo, desse ângulo aqui, esse ângulo aqui, até a reta π sobre 3, a curva que fica em cima é a curva vermelha. Tá? E do ângulo π sobre 3 até o ângulo que vai fechar a curva azul, é a curva azul que fica em cima. Ó. Por isso que aqui há a necessidade de dividir a região em duas. Ok? E para isso eu tenho que saber, por exemplo, de onde começa esse ângulo da vermelha. Aí eu vou integrar ela desse ângulo até o π sobre 3. Depois eu integro do π sobre 3 até o ângulo que fecha esse pedaço aqui da azul. E aí eu somo os dois resultados. Ok? Aí para isso eu vou pegar a curva vermelha. Observem que não é zero, né? Porque quando for... Ah, não, é zero, né? Ó. Então você pode colocar... Assim, para descobrir onde toca o eixo, é só colocar zero ali e ver o que acontece, né? Mas, por exemplo, quando eu pego a curva vermelha... O θ sendo zero, né? Às vezes não é zero, depende muito da curva. Mas aqui, sendo zero, vai ficar R igual a 1, né? Que é justamente esse aqui, ó. É porque se eu pegar na figura vai desconfigurar. Aqui, tá? 1. Então, eu primeiro vou integrar de 0 até π sobre 3 da curva vermelha. E eu faço o cálculo. Depois eu integro 0 não, π sobre 3 até a curva que vai ficar aqui. E aí, qual é o ângulo que vai tirar ali, né? Que vai zerar a azul, né? Eu quero R igual a 0. Cadê a curva azul? Agora eu vou ter que desenhar de roxo. R igual a 1 mais cosseno, né? Aí aqui o θ é π, né? Porque quando for π, o R vai ser 0, né? Porque o cosseno de π é menos 1, tá? Aí é justamente esse ponto aqui, ó. Voltando, né? Porque se vocês quiserem, vocês podem pegar todos os ângulos e ver o contorno da curva azul e observar que ela vai, quando for 0, vai ser 2, né? Porque o cosseno de 0 é 1. Aqui, cosseno de 0 é 1. E aí vai ficar 2, R igual a 2, que é justamente esse ponto aqui. R2 é o 2, 0, né? E esse outro ponto aqui, que fecha, é o 0π, tá? Então, ela abre no 0 e fecha no π.
Mas como eu quero só aquele pedacinho aqui, a partir do π sobre 3, então eu pego de π sobre 3 a π da curva azul. Ok? Então, a minha área aqui vai ser 1 meio, não, 1 meio da integral de 0 a π sobre 3, e aí a região vermelha é aquela curva 2 menos cosseno de θ, né? Então, 2 menos cosseno de θ ao quadrado de θ, e aí mais, agora a região azul, e aí vai ser de π sobre 3 até o π, né? Porque é onde fecha a outra curva polar. E só que muda aqui a expressão, né? 1 mais cosseno de θ ao quadrado. E aí, para pegar tanto a parte norte quanto a parte sul, eu multiplico por 2, né? Pega tudo isso aqui. Ok? Então, a integral vermelha vai dar a área da região vermelha, porque é onde isso aqui vai ser determinado pela divisão das curvas, né? Como eu calculo a interseção, eu sei até onde é que uma vai. E aí essa primeira vai até o π sobre 3, vai dar justamente essa região aqui, que eu pintei de vermelho, a outra de π sobre 3 a π vai dar a região de azul. E aí é só calcular. Mas vocês entenderam essa ideia aqui, no geral? Professor, eu não entendi muito bem porque é, em uma fórmula vai dar uma das partes da área, tipo, aquela área pintada de vermelho, e a outra vai dar a área pintada de azul. Aqui você tem que ter duas coisas, né? Vamos lá no desenho. Aqui. Se eu pegasse a curva vermelha e calculasse os ângulos... aliás, primeira coisa, né? Como é que você sabe que você tem que dividir a região em duas ou em três, né? Porque a área que eu quero é tudo. Vamos supor que seja só essa parte que está pintada, né? Porque a parte de baixo, o raciocínio é igual. Aí você percebe que o teto dela, o teto dessa região aqui, ela muda. Digamos assim, o teto entre aspas, né? Daqui, essa parte aqui, ó, daqui para cá é uma função, mas só que a partir dessa interseção, daqui para cá é outra. E aí você tem que saber, é o ângulo, né? Que ângulo é esse aqui, ó? É este ângulo aqui, tá vendo? Que ângulo é esse? Porque em coordenadas polares, os limites de integração são ângulos. Então, se você estivesse integrando de um ângulo até o outro. Como não? Você está integrando de um ângulo até o outro. E aí, de um ângulo até o outro, a curva que está acima é essa vermelha. E aí, desse ângulo aqui, ó, para cá, a curva que está acima já é azul. E aí muda. Então, essa mudança da curva que está acima, ela vai determinar o fato de que eu tenho que fazer duas integrais. Uma para pegar uma parte vermelha e a outra para pegar a parte azul. E aí, como é que você sabe de onde você tem que integrar até onde, né? No caso da primeira coisa, eu calculei a interseção, significa que elas vão se tocar no ângulo de 60 graus. Significa que esse ângulo aqui, né, nós calculamos tudo, deu 60. E aí, do ponto que eu calculo, que esse ângulo que eu calculei deu zero, né? Do zero é justamente esse ponto aqui. É zero. Não, perdão, é 1, 0, né? Porque o raio é o primeiro. Do ponto 1, 0 até esse ponto aqui, que eu não preciso saber o raio, vai ser a curva que vai estar acima, vai ser a curva vermelha. E desse outro, daqui para cá, agora o que eu tenho que saber é o ângulo que fecha a curva azul. Porque daqui, nessa parte aqui, ó, que eu acabei de desenhar, é ela que está dominando. E aí eu tenho que saber onde ela vai finalizar, né? E aí ela finaliza exatamente no tamanho zero, que é quando o θ é π. Não sei se isso respondeu a sua pergunta. Respondeu sim, muito Respondeu, obrigado. né? Ok, de nada.
Deixa eu tirar essas coisinhas aqui. Pronto. Deixa eu tirar desse outro também, né? Ok. E aí, depois feito isso, é calcular a integral que vai aparecer. Que é essa daqui, tá? Aí, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Porque não tem nenhuma coisa aqui que eu não tenha falado, né? Vai ficar... Deixa eu só desenvolver aqui, ó. E aí eu vou deixar mais... 2, né? O primeiro quadrado é 4 menos 4 cosseno mais cos... Coisa estranha aqui. Cosseno ao quadrado de θ. E eu desenvolvo aqui do mesmo jeito, né? E fazer essa integral. Vai dar um pouco de conta, mas não é difícil, porque agora que basta vocês, em ambos esses cossenos aqui, ó, usarem essa forma que eu falei. Dividido por 2, tá? E a conta é exatamente igual a essa anterior que eu fiz, ok? Então eu vou deixar vocês finalizarem. Cadê meu café? Esqueci. Esfriou já. Tá frio. Ok? O principal aqui é a ideia. O cálculo que eu vou deixar para vocês. Porque se tivesse alguma outra, uma integral aqui que eu não tivesse falado, eu faria. Vamos fazer mais um? Ai. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver essa daqui. Tem umas que são bem mais difíceis, aí eu vou deixar para fazer na aula de sexta. Por enquanto, só as fáceis. R igual a cosseno e R igual a seno, né? Vamos lá colocar no programa. Vou ver se alguém escreveu aqui. Ok, não. R igual a seno e R igual a cosseno. Então, R igual a cosseno é o círculo. São dois círculos, ó. Isso aqui, eita. Isso aqui, em cartesiano, daria um trabalho muito grande. Que você teria que pegar a equação de duas circunferências, e aí calcula a interseção, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tava pensando como é que fazia, porque eu não fiz ela ainda. Eu acho que aqui não precisa calcular duas, não. Basta calcular uma. Porque como... Então, primeiramente aqui, eu tava falando, né? Se fosse no cartesiano... Oxi. Se fosse no cartesiano, não. No cartesiano. Você teria que pegar a equação das duas e calcular. Daria mais trabalho. Que a equação dessas circunferências em polar... Eu quero aumentar a figura. Em polar, ela é bem mais simples, a estrutura, né? Eu acho que aqui não precisa a gente calcular, usar as duas. Basta dividir essa região em duas aqui e multiplicar por 2. Ó, aqui, ó. Se eu dividir aqui e multiplico por 2, só essa aqui.
Vamos ver aqui. Primeiro eu vou ter que calcular essa interseção, né? Seno igual a cosseno é fácil, né? Porque onde é que o seno é igual a cosseno? No 45. Então, ok? Então já sei que aquela inclinação é π sobre 4. Eu acho que eu vou me enrolar nessa daqui. Aí esse ângulo aqui, ó. Tá? É π sobre 4, esse negócio todo aqui. Muito bem. Aí, esse ângulo... Porque é o seguinte, ó, tem um detalhe, né? Se eu integro a curva vermelha, aqui tem uma dificuldade. Se eu integro a curva vermelha, daqui... Que ângulo é esse aqui, né? Quando for zero... Aliás, deixa eu colocar quem é o que aqui, só para ficar mais fácil. Ó, a vermelha é o cosseno e o outro é o seno, né? Que dá o 1, né? Então, quando o θ for 0, aí o R vai ser 1, né? Esse ponto aqui é o... Acabei de falar, né? É 1, 0. Aí, se eu estava falando, né? Se eu integrar de 0 a π sobre 4 a curva vermelha, eu vou obter essa área toda aqui. Concordam? E aí, como é que eu tiro aquela ali? Ou então, como é que eu pego a outra menos... Alguém quer dar uma ideia aqui? Ou então, assim, porque a curva que fica... Na verdade, aqui eu já sei como é que faz, né? A curva que fica embaixo, né? Por exemplo, eu tenho que fazer só essa curva aqui mesmo. Ela de 0 a π sobre 4, aí eu pego esse pedaço em preto, né? Tá vendo assim? Se eu pegar vermelho, eu pego tudo. Mas se eu pegar azul de 0 a π sobre 4, eu pego só esse pedacinho aqui. E aí eu multiplico por 2. Né? Porque a parte de cima é a mesma coisa. Ok? Ou então eu pego a vermelha. Deixa eu pintar isso aqui de azul. Você pode fazer de duas formas aqui. Aqui, por exemplo, quando o θ for π sobre 2, só para enfatizar, esse ponto aqui é o 1 π sobre 2, tá? Você pode fazer de duas formas. Ou você pega a curva azul de 0 a π sobre 4 e vai obter a região azul. Ou você pega a curva vermelha de π sobre 4 a π sobre 2, né? E vai obter a região vermelha. Vocês entenderam isso? E multiplica por 2, claro, né? Ou então você pode fazer as duas. Entenderam, né? Aí soma as duas, Ou você soma as duas, ou você pode pegar uma delas e multiplicar por 2. Ok? Porque, por exemplo, só enfatizando, de 0 a π sobre 2, se eu pegar a vermelha, eu vou pegar tudo isso aqui. E aí não vai me dar nada do que eu quero. Mas se eu pegar a azul, eu vou pegar só o trecho exatamente o trecho que eu quero. Porque é a curva que está embaixo, né, da região que eu quero. E aí, se eu pegar a de π sobre 4 a π sobre 2 da azul, também não me ajuda, né? Porque eu vou pegar tudo isso. Aí eu pego o quê? Eu pego a da vermelha para me dar só aquele trechinho. E aí tem três maneiras de fazer. Vamos aqui escrever a integral, né? Então, a área é igual a, por exemplo, a região azul, que é aquela que está ali abaixo, eu integro. Como é que eu tenho a área dela? É 1/2 da integral de 0 a π sobre 4
E aí, qual é a curva azul? A curva azul é o seno ao quadrado. Tá? E aí você pode pegar isso, multiplicar por 2, ou você pode somar com a outra região. E dar a mesma coisa. Que é 1/2 da integral. Perdão, aqui eu botei π, mas é π sobre 4, tá? E, ou, como eu falei, ou você pode pegar a de π sobre 4. Não. De π sobre 4 a π sobre 2, né? Que observem também que a vermelha no π sobre 2 é 0, né? Porque quando eu pego o teto aqui, ó, teto igual a π sobre 2 vai dar 0. Então, de π sobre 4 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado, né? Que é a curva vermelha de teto, ok? Então, é a mesma coisa, pegar a soma dessas duas, da azul e da vermelha, ou pegar qualquer uma delas e multiplicar por 2, certo? Entenderam essa ideia, né? Isso aí tá muito abstrato, mas é complicado mesmo. Não tem... quando pega duas, é abstrato mesmo. Ó, vamos lá, eu vou pegar o desenho. Eu vou apagar... Eu vou, só para explicar para vocês, eu vou pegar outro. Depois eu apago o desenho que eu vou fazer aqui. Quando pega duas, sempre complica. Não se sintam mal se vocês não entenderem da primeira. A região que eu quero calcular a área é essa aqui, central. Essa do meio, que é a interseção das duas. E aí, do mesmo jeito, eu calculo a interseção, né, das duas curvas. Calcular a interseção é em que ângulo elas coincidem. E aí, eu acho que essa parte vocês entenderam, né, que é pegar a metade aqui, ó. Vai dar o π sobre 4, né? E aí, o seguinte, para pegar essa região aqui, ó, eu tenho que pegar a curva azul nesse ângulo aqui, nesse intervalo angular, ok? Que, lembrando, a curva azul é o seno de θ. E aí, por exemplo, essa metade aqui dessa curva azul, ela começa do zero, né? Porque quando eu pegar o θ igual a zero, eu estou justamente na origem. Estou justamente aqui, ó. Tá? Nesse ponto aqui. E quando eu pegar θ igual a π sobre 2, eu estou aqui, lá no 1. Tá? Mas só que eu só estou querendo ela de zero, que é onde até o π sobre 4. É isso aqui, ó. Então, de 0 π sobre 4, para pegar essa regiãozinha aqui, eu tenho que pegar a curva azul, ok? Porque é ela que está contornando aqui. Então, a área dessa região aqui, dessa meia-lua, vai ser o quê? A integral, né? Vai ser 1/2. Não. Aqui. Então, a área dela vai ser 1/2 da fórmula. E aí, onde é que ela começa, onde ela termina? Essa banda aqui, esse pedacinho, ela vai começar no zero, vai até o π sobre 4. E aí, quem é a curva azul? A curva azul é o seno, aí é o seno ao quadrado. Né? Porque é a função ao quadrado. E aí, para pegar a outra banda, assim, você poderia fazer só essa integral, que vai dar a área dessa região que eu pintei, e multiplica por 2, vai dar a área total. Mas se você quiser pegar a de cima, aí a de cima, que é essa parte aqui, ó, eu tenho que pegar agora a função vermelha, que a função vermelha é o cosseno θ. A área da vermelha vai ser 1/2, só que agora o ângulo é esse aqui, ó. Tá? Começa com π sobre 4 e vai acabar no π sobre 2. Ok? Para pegar a parte vermelha. Começa no π sobre 4, vai acabar no π sobre 2, e aí quem é a função que fica em cima, que contorna a região? É o cosseno. Aí você coloca o cosseno, como a fórmula é a função ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de θ. Ok? Então, essa daqui vai dar a área da região vermelha. Essa daqui vai dar a área da região azul.
ok? E aí, como eu falei, você pode pegar a vermelha com o azul e somar. A região azul não, agora virou preta, né? Mas você pode pegar as duas e somar, ou pegar cada uma individualmente e multiplicar por 2, que vai dar a mesma coisa. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou melhor, né? É. Mas é isso que vocês têm que praticar. Muito bem. E aí, essa integral também eu vou deixar para vocês fazerem, né? Porque não tem segredo aqui. É só nessa. Como eu falei, pega uma das duas e multiplica por 2, ou então faz as duas. E na primeira você usa que o seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Isso aqui eu já falei. E na outra você usa isso aqui. Tá? Ok, vamos para mais um. Por que que o importante é a ideia, né? Eu tentar passar a ideia para vocês interpretarem o problema, porque é muito mais difícil interpretar do que a integral em si. Vou pegar um do Sturt aqui, ó. Contra cartesiana, blá, blá, blá. Eu quero uma diferente dessas que eu já fiz. Deixa eu ver aqui. Encontre a área delimitada pelo laço da curva. Deixa eu pegar uma curva. Seno de 4θ, só para encerrar aqui. Lembrando que na aula de sexta eu vou fazer basicamente só isso aqui, viu? Aí eu vou pegar umas mais complicadas ainda. Seno de 4θ, que é bem mais fácil você jogar no programa. Ó, deu isso aqui. A rosácea de... Quantas pétalas aqui? 8, né? 4 ao norte e 4 ao sul. Aí como é que eu faço isso aqui? A ideia é... Eita coisinha. Pronto, fica aqui parada. A ideia é fazer a área de um laço delas, encontra o laço de um laço dela e multiplica por 8, né? Que aí eu tenho a área total. E aí a ideia também é saber onde começa e onde termina o laço. Em que ângulo ele começa e em que ângulo ele termina. E é muito mais fácil você fazer o primeiro, né? Sempre é mais fácil. Se vocês quiserem fazer outros, mas eu vou fazer o primeiro, que é sempre mais fácil. Aqui, ó, esse aqui. Vamos calcular a área desse. E aí, o que acontece, né? Como é que eu sei onde começa e onde termina? Ele começa e termina, esse ponto aqui, por exemplo, a origem, é quando o raio é zero, né? E aí, você pode colocar os ângulos e tudo mais, mas não precisa. Você pode só resolver a equação trigonométrica, né? Por exemplo, quando é que seno de 4θ é zero? E aí vai dar todos os ângulos que você quer. Quando isso aqui é zero. E aí, resolvendo a equação, seno de 4θ é zero. Significa o quê? Significa que o 4θ, ele tem que ser algum múltiplo do 2π, né? Ou tem que ser zero, ou tem que ser 2π. Porque o seno, só para vocês, o seno vai zerar, ele zera aqui, né? E zera aqui. Ok? Ah, tá. Nesse caso aqui é melhor colocar π sobre 2
mais capi, né? Botar só o capi. Porque quando for 1 pi, tá vendo, ó? Porque ele vai zerar no 0, no pi, no 2 pi, no 3 pi e no 4 pi, 5 pi e nos negativos, né? 0 menos pi, menos 2 pi, menos 3 pi. Ou seja, quando isso aqui for k, da forma k vezes pi com k inteiro. Tá? Ok? Significa que o θ é kpi sobre 4. E aí basta você colocar os dois primeiros. Quando k for 0, θ é 0. E quando k for 1, θ é pi sobre 4. Ok? Nós temos a fazer toda essa conversa aqui, né? Se você deduzir que já é 0 pi sobre 4, também mesma coisa. Significa aqui que essa reta aqui, ó, essa pétala da rosácea, ela está limitada por essa reta aqui. Deixa eu pegar ela sozinha aqui, ó. Significa que ela vai fechar, vai abrir no 0 e vai fechar no 0 também. Perdão, no π sobre 4, tá? E aí, quando eu integrar de 0 a π sobre 4, essa curva que está aqui, aí sim ela vai me dar a área dessa pétala. Ok? Dando a área da pétala, eu multiplico por 8 e aí eu obtenho o resultado. Não sei se vocês entenderam. Então, o segredo aqui é saber onde começa e onde abre e onde fecha a pétala, uma das pétalas, né? A primeira é sempre mais fácil, que é sempre os dois primeiros. E aí, por exemplo, se eu jogo 0 aqui, 0 aqui, eu vou obter que o raio é 0, é o primeiro ponto. E quando θ também for π sobre 4, é justamente onde o seno aqui vai dar π. E aí 0 também. É o primeiro 0. Né? Os outros pontos você encontra só substituindo aqui, ó. O K por números inteiros, e você vai encontrar todos os outros pontos, onde ela vai fechar e abrir. Onde as outras irão fechar e abrir. Então, a área aqui, ó, da rosácea vai ser o quê? 1/2, área de uma pétala, de 0 a π sobre 4, de seno de 4π, 4π não, 4θ ao quadrado de θ, e aí eu multiplico aqui por 8. Porque para dar a área total. Esse cálculo aqui eu vou fazer. Aqui tem uma coisa chata. Eu vou fazer só. Vou deixar montado aí, vocês. A parte fácil vocês vão fazer. A parte difícil, que não sei se é tão difícil assim, é pegar aquela fórmula do seno ao quadrado, só que com 4θ. Por exemplo, originalmente a fórmula é assim, né? Seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Só que aqui, como ali tem 4θ, eu tenho que substituir θ por 4θ. Imagine que no lugar de θ é 4θ. E aí a fórmula fica seno ao quadrado de 4θ é igual a 1 menos o cosseno. Como o θ aqui eu estou trocando por 4θ, vai ficar 8θ. Então, 8θ. Tá? Então, eu tenho que substituir essa daqui. Esse é o detalhe, né? Então, fica 4. Aí, depois de feito isso, ficou fácil. Porque aqui é 2, né? Você já pode até integrar, né? Vai ficar 2.
Aí vai ficar 1 menos o cosseno de 8 θ, então é θ menos 1/8 do seno de 8 θ, né? Porque derivada do seno é o cosseno, isso aqui de 0, a π sobre 4. E aí, aqui vai ficar, por exemplo, quando for 0, zera tudo, né? Não interfere. Quando for π sobre 4 aqui vai ficar 2π, ok? Então vai zerar também. Então o único que vai sobrar vai ser esse, ó. Então aqui é simplesmente 2 vezes π sobre 4, que é π sobre 2. Tá? É isso, né? 2 é. Ok? Acabei fazendo tudo. Mas aqui o segredo é entender onde começa a pétala e onde termina. Porque o resto é a mesma coisa. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. No início eu igualei a 0, só para você encontrar, é a maneira de você encontrar todos os pontos onde ela fecha, onde ela abre. Por exemplo, quando K for 0 e quando K for 1, você encontra o ponto de abertura e fechamento da primeira pétala. Quando K for 2, você encontra onde fecha a segunda, porque a segunda ela vai abrir onde fecha a primeira. Ok? Então, por exemplo, a primeira abre aqui, fecha nessa. A segunda, quando K for 2, eu vou obter π sobre 2, né? Θ é igual a π sobre 2. Aí a segunda, ela vai abrir nesse e fechar nesse, e assim por diante. Você encontra todas elas. Ok? Mas, na prática, você não precisa fazer isso. Aqui é porque eu queria mostrar só como é que encontra todos os outros. Ou então, você encontra os dois primeiros assim também. Mas, se lá na equação você conseguir deduzir, né? Onde ela começa e onde ela termina, só jogando os valores também é a mesma ideia. Você pode pegar essa equação aqui, ficar jogando π, 0, os ângulos que eu já fiz ali, os conhecidos, e ver onde ela vai fechar primeiro. Fechou, pronto, aí você... Ok? Mas nesse caso aqui você encontra todos os outros ângulos de abertura e fechamento. De todas as outras as outras 7 pétalas, né? Dessa questão. Ó, vamos lá. Qual é digamos assim, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Vou pegar uma pétala separada. Vamos ver se eu consigo elucidar, né? Vamos supor que fosse só uma pétala. Esse ponto aqui, onde ela começa, o raio, o tamanho é 0. O ângulo o ângulo é 0 também, né? Vamos supor. Aí, ela vai fechar, como ela volta para o primeiro ponto, o raio também vai ser 0. Tá? E aí eu tenho que saber, e essa informação de ela começa no 0, o raio, né? E termina no 0, significa que eu tenho que saber basicamente onde é que o raio zera. Então, se você souber onde é que o raio zera, depende, por exemplo, se eu pegasse uma curva assim, ó, que ela, vamos supor que ela fosse assim. Esse tamanho aqui, ou apesar do ângulo ser 0, esse tamanho não é 0, e esse tamanho aqui não é 0. Mas como ela começa e termina na origem, qual é a informação que eu tiro? É o ângulo que começa, que faz o raio zerar, e também quando eu dou uma volta, esse ângulo, ou um outro ângulo que também zera o raio. Então, é por isso que eu coloquei R, esse R aqui que é igual ao seno de 4θ, igual a 0. Por quê? Porque como eu sei que ela começa na origem e vai fechar na origem, a origem significa o quê? Significa que o raio é 0. Então, basta saber quais são os ângulos que zeram o raio. Ok? E aí, sabendo os dois primeiros ângulos, eu vou saber onde abre e onde fecha essa primeira pétala aqui. Ok? E aí, quais são esses primeiros? O próprio 0, né? Porque quando eu colocar 0 aqui, ó,
Se eu colocar 0 aqui, vai ficar saindo de 0 a 0. E aí você tem que imaginar qual é o próximo ângulo, né, no sentido anti-horário, né? Qual é o próximo ângulo que vai zerar o 4θ. E aqui zera, como eu estava explicando, zera o seno em geral, ele zera nessas extremidades aqui, ó. Zero aqui, aí você dá mais uma volta. Se eu estou no zero, dou meia volta, caio no π. Dou meia volta, vou no 2π. Então, todos os ângulos que vai zerar o seno são ângulos da forma k vezes π, ou 1 inteiro vezes π. Ou você pode simplesmente testar. Você testa todos os ângulos que você conhece e você tem que imaginar isso aqui como sendo π, né? Porque, só de novo, o seno, ele vai, os dois primeiros ângulos que ele zera é o 0 e o π. Ok? E aí, para esse 4π ser zero, basta o θ ser zero. E para esse 4π ser igual a π, o θ tem que ser quem? Π sobre 4. Então, se o seno, os dois primeiros que ele zera são esses dois aqui, 0π, o seno de 4π, os dois primeiros que irão zerar, vai ser o 0 e o π sobre 4, porque o π sobre 4 é o ângulo que, quando eu substituo aqui, fica o π. E aí, zero também. Você poderia também ter esse raciocínio. E aí, tendo esse raciocínio, eu sei que os ângulos que irão fechar e abrir são o 0 e o 4π, e aí, para calcular a área de uma pétala é fácil, porque basta pegar a função aqui, que é seno de 4θ, né? E calcular de 0 a 4π. Aí eu vou obter a área dessa pétala aqui que eu pintei de azul. Ok? Porque ela começou do 0 e fechou lá no 0. E esse raciocínio aqui é só para você conseguir todas as outras pétalas, né? Porque aqui ele dá a solução geral. E quando o K for 0 e quando o K for 1 é justamente quando ela abre, ela fecha pela primeira vez, começa, né? E aí ela fecha no 1. Não sei se ficou. Entendeu, né? Aí, assim, a conta, vocês estão vendo, as contas elas não são tão difíceis, né? O problema é realmente entender. Porque essa conta aqui não tem segredo, não. Talvez essa mudança aqui e tudo mais. Então, essa fórmula aqui, ó. Aqui, essa de vermelho. Talvez essa daqui tenha alguma coisa. Mas a conta em si, as contas não são difíceis. Não dá uma integral assim, nossa, que integral. Talvez a ideia de como é que eu monto a integral seja a ideia mais complicada. Ok? E essa da pétala, vocês vão ver em algumas situações, é por isso que eu resolvi fazer. A ideia é qual é o ângulo que fecha que abre e que fecha uma das pétalas. Você poderia fazer com qualquer uma delas, só mudaria os limites de integração. Vocês podem até testar. Vai dar a mesma resposta. E depois multiplicar pela quantidade de pétalas. Tem outros casos mais difíceis que eu vou fazer na aula de sexto, que é. E aí vocês vão ver também que mudam os detalhes, mas não muda tanto assim, não. Então, o segredo de cálculo de área de coordenadas polares é saber qual é o ângulo que vai abrir e qual é o que vai fechar. E, dentre esses ângulos que abrem e fecham, qual é a curva que contorna no momento da abertura e do fechamento, né? Ok, né? Acho que um pouco mais complicado, mas com o tempo vocês vão entender. Certo? Tentem praticar, viu? Vocês já podem tentar fazer esses exercícios. Eu vou marcar os exercícios, que não são todos que eu quero que vocês façam, não. São muitos. Mas eu vou marcar e vou colocar para vocês mais tarde, umas 11 e pouco da manhã. Alguém quer perguntar? Que lista? Ah, essa que eu estou fazendo. Essa do Guido. Essa de coordenadas polares eu ainda não coloquei. Eu vou colocar hoje.
A passada tá na semana... A passada é de volume, né? Aqui, lista, essa daqui, ó, semana 3, lista de exercícios 2, né? 02 volumes, que é a do Stuart. Eu acho que é essa aqui que você está se referindo, né? Então, é lista na semana 3, tá? Tem uns exercícios difíceis, viu? Não deixem para fazer na última hora, não. A outra que eu vou passar também tem uns mais difíceis. Ok, né? E aí, de novo, qualquer dúvida, se vocês me pedirem questão hoje até 2 da tarde, de qualquer outra das outras listas, eu vou fazer um vídeo que já tem duas questões que já me pediram. Vocês podem me enviar, até 2 horas eu vou gravar um vídeo. Hoje é quinta, né? Então tá, viu? Até a próxima. E semana que vem é revisão. Aí a aula de sexta eu vou gravar uma aula continuando essa daqui. Então, até mais. Tchau.